Olá, seja bem-vindo a mais um áudio aqui do podcast Conexão Essência. E hoje é dia de áudio resenha. Hoje eu vou falar sobre o livro chamado COT, Charlie, Oscar e Tango, por dentro do Grupo de Operações Especiais da Polícia Federal. Autores Eduardo Maia Bettini e Fabiano Tomasi. Ícone Editora, 7ª reimpressão. Esse livro aqui eu vi diversas pessoas recomendando que era um livro maravilhoso, que todo mundo que lê e que gosta, obviamente, do assunto, que acaba adorando esse livro. Bom, antes eu vou apresentar um pouquinho o livro, né? E até pegando como base aqui a apresentação mesmo dele. E os autores, eles são agentes da Polícia Federal. Então, foi escrito por pessoas realmente da Polícia Federal e não por terceiros. E nesse livro, eles trazem um pouquinho da realidade e do dia a dia da Polícia Federal. E, claro, né, do COT. Isso é interessante. Antes de comentar sobre o livro, mas dando uma opinião minha, eu achei bastante interessante, porque a gente da população, digamos, normal, que não faz parte da segurança pública, às vezes a gente pode ter uma visão bem retorcida, né? Muitas vezes a gente julga os policiais civis, ou a polícia militar, ou a própria polícia federal. Às vezes a gente julga eles conforme, às vezes, uma notícia de jornal, ou devido a uma reportagem na televisão. Então, muitas vezes, sim, a gente acaba tendo visões distorcidas e erradas sobre esses profissionais que trabalham para proteger a gente e a gente nem imagina o que eles fazem e o que eles passam. Então, eu achei bem interessante esse livro ser escrito por, sim, pessoas lá de dentro da Polícia Federal. E agora eu vou ler o sumário para vocês terem uma ideia do que tem aqui dentro. No sumário tem a apresentação, prefácio sobre os autores, depois tem a introdução, o histórico, a forja, aluno 08, aluno 14, grupo e estrutura, invasão coordenada, observar, proteger, neutralizar, gerenciando crises, treinamento dia a dia, missão Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fox, Golf, Hotel, Índia, Juliette. E o apêndice, a sociedade e a violência. Na apresentação, a gente vê, né, a gente fica sabendo que os autores são agentes da Polícia Federal e a gente percebe a importância do trabalho deles, né? Porque dentro da Polícia Federal são homens e são mulheres que têm famílias, que muitos deles têm filhos, são pessoas que enfrentam situações extremamente perigosas, são pessoas que enfrentam situações que a gente nem consegue imaginar e de uma forma anônima, tudo para proteger a sociedade. E não são méritos de uma pessoa ou de algumas pessoas. Lá eles valorizam o grupo, né? Tudo bem que algumas pessoas, né, dentro da polícia pode ter mais afinidade com um certo tipo de trabalho lá de dentro. Mas o mérito é do grupo, até porque cada pessoa, cada policial é de extrema importância para o sucesso de cada operação. No início do livro, cada um dos autores, que, repito, são agentes da Polícia Federal, cada um conta a sua história, de como ingressou na polícia e como eles se conheceram, como eles se aproximaram a ponto de ter a ideia de escrever este livro. Na descrição da vida deles também, né, da jornada deles, também tem alguns exemplos de operações que cada um atuou. Logo na primeiro capítulo do livro da introdução, fala sobre o termo operações especiais, as origens também, fala da diferença das operações especiais de natureza militar e de natureza policial. Tem uma parte também de conceitos, por exemplo, rapidez, sigilo, simplicidade, mas é o conceito dentro ali da carreira, né? Da carreira policial, fala da responsabilidade do coletivo, né? E não só de uma pessoa. Fala de princípios que todos eles que escolhem essa carreira precisam ter. Então, realmente é para poucos,
né, são realmente para quem quer estar nesse grupo de operações especiais. E tem os mandamentos das operações especiais, são 11 mandamentos. O segundo capítulo a gente fala do histórico. Quando surgiu o grupo de operações especiais no Brasil, como ele se formou, com qual necessidade, qual foi a necessidade de ter um grupo assim no Brasil. Tem fotos também do primeiro grupo, né, de agentes que fizeram parte do COT, né, digamos a primeira turma, digamos assim. Então fala bem, a gente consegue entender quando que surgiu, por que surgiu, quando, de que forma, quem fez parte, quem não fez parte. É bem legal esse segundo capítulo, fala sobre o símbolo, o lema, o que cada um que deseja fazer parte precisa ter em mente antes de entrar. Claro que grande parte do que acontece lá dentro é óbvio que não vai ser relatado, mas esse livro dá uma visão bem interessante para quem quer fazer parte ou simplesmente conhecer o trabalho do COT. Também no segundo capítulo tem vários exemplos de missões realizadas. Então eu vou ler 3 aqui. Abri aqui o livro de forma um pouco aleatória, então eu vou ler 3 missões, por exemplo. Da Pororoca, que foi em vários estados em 2004, Petisco no Rio de Janeiro em 2005, Carro Forte 2 Bahia 2005. Então tem muitos, mas muitos mesmo, são várias páginas com nome de operações, o estado, né, foram vários estados, ou o nome do estado específico que ocorreu aquela missão, e o ano, uma pequena descrição sobre cada operação. Também tem uma lista de principais cursos realizados pelos policiais federais. E tem cursos não somente no Brasil, mas também fora do Brasil. O terceiro capítulo se chama Forja. E aqui fala sobre o nascimento do policial federal integrante do COT. Fala um pouquinho sobre a seleção inicial do policial federal, o treinamento do policial federal, fala do treinamento do COT, né, quando o policial federal entra para o COT, e os outros próximos 2 capítulos é reservado para cada um dos autores. Então os autores falam um pouquinho sobre como era a vida antes, né, de entrar para a Polícia Federal, depois que entrar, enfim, como chegar até o COT. Já no capítulo 6 fala do grupo e estrutura do COT. Fala onde está localizado, como é a infraestrutura. Tem várias fotos também, todas em preto e branco, mas muito nítidas. E no livro também eles explicam como é organizado o COT. Então a estrutura de trabalho tem que ser extremamente bem organizada. E no livro, depois, os outros capítulos, cada capítulo fala sobre uma missão que eles passaram, que eles viveram, mas algo que é bem nítido, é muito claro no livro, é da importância da organização e da responsabilidade de cada um. Porque lendo cada missão, a gente vê eles relatando que muitas vezes estavam em casa, ou dormindo, ou tomando um café, do nada recebem um telefonema, né, sendo chamado para mais uma missão. E eu falo da responsabilidade porque do instante que você faz parte do COT, não tem aquela assim, daqui a pouco eu tô dormindo, eu vou terminar meu café da manhã, de tal jeito. Não, você vai receber um telefonema, você tem um tempo para chegar na sede ou no local que é combinado, enfim, né? E não tem essa de preguiça, é questão de responsabilidade e até o treinamento, né? Quem passa por todo o treinamento do COT, quem chega no final do treinamento, quem realmente é parte do COT, sabe que a responsabilidade é imensa. Então, muitas vezes, sim, estão em casa, podem estar num evento de família, telefone tocou, tem uma missão, pronto, é responsabilidade, é disciplina. E também é muito claro ver a questão de horários. Então tem o horário da reunião geral, digamos assim, em que eles vão saber que missão que eles vão fazer parte.
tem o horário ali, o intervalo de tempo que eles têm para organizar o que eles vão levar. E daí tem o horário que eles vão se deslocar, porque por mais que a sede seja num lugar, eles têm missões em todo o Brasil, então eles podem ser convocados para qualquer lugar do Brasil. E às vezes a missão pode ser, sei lá, de 2 dias, uma semana, 15 dias. Então tem toda essa responsabilidade, a disciplina, você fazer a sua parte. E por mais que o importante seja, sim, o resultado do coletivo só é possível se cada um fizer a sua parte com responsabilidade, com atenção e dando o máximo de si, né? Cada policial ali, ele dá o máximo de si, ele faz o melhor que ele pode dentro da função dele. E cada um fazendo a sua parte, isso gera o resultado do grupo. Durante o livro, a gente lê sobre diversas missões nos mais variados lugares do Brasil. E em cada missão que a gente lê, por mais que inicialmente você pense assim, não, mas vai ser mais ou menos a mesma coisa em todas, não vai ser mais ou menos a mesma coisa em todas. Cada missão ali tem uma particularidade, tem um nível de complexidade diferente do outro. E assim é o livro. Eu não vou entrar em mais detalhes, eu não vou dar mais spoiler, mas eu já faço uma reflexão sobre a vida nossa no dia a dia, da importância do nosso trabalho também. A gente não precisa ser um policial, a gente não precisa ser do COT para que a nossa tarefa, a nossa função seja importante. Não. No trabalho que a gente tem dentro da nossa casa, o quanto é importante a gente fazer bem o que cabe a nós, o quanto é importante a gente fazer dando o nosso melhor, cada atividade no seu trabalho, na sua casa, no colégio que você estuda, na faculdade que você está, a importância do individual, porque do instante que o individual é bem feito, do instante que cada pessoa individualmente faz a sua tarefa da melhor forma que pode fazer, dando a maior atenção que pode dar, o quanto interfere no resultado do coletivo. E muitas vezes a gente reclama tanto do coletivo, né? Reclama, porque na tua casa tem tal problema, no teu bairro tá acontecendo isso. Mas será que cada um pensa no seu papel? Porque a gente começa a gerar resultados para o coletivo do instante que a gente, como indivíduo, a gente faz o melhor. Então eu nem sei se foi com essa intenção, se os autores eles tiveram essa intenção de provocar essa reflexão, mas em mim provocaram essa reflexão, sim. Uma que foi 2 tipos, né? Foi essa que eu acabei de falar, puxando para nossa vida, digamos, normal, né, de não integrantes da polícia, enfim, seja ela qual for, mas também como indivíduos, né? E a outra reflexão que eu tive também foi da importância desses profissionais. Eu já valorizava eles, eu já tinha um respeito enorme por esse tipo de profissional, porque eu gosto muito dessa área de segurança pública, como eu já falei, mas depois que eu li esse livro, o meu respeito que eu já tinha aumentou um monte. A minha admiração que eu já tinha aumentou um monte. Então, assim, super parabéns quem for da área, todo o meu respeito, toda a minha admiração mesmo. Então, graças a esse pessoal aí que às vezes a gente nem imagina quem são, a gente sim está protegido, sim. Gente, e antes de finalizar essa audio-resenha, eu preciso falar do apêndice. O apêndice, assim, dá vontade de xerocar e colar nas paredes, assim, ao redor da escrivaninha, alguma coisa do tipo, porque é muito legal, que é uma parte mais adaptável, uma parte mais, digamos, usável para o nosso dia a dia, que é a sociedade e a violência. Então tem uma breve análise, então fala sobre o que é uma segurança preventiva, e depois, gente, vem dicas práticas. Então tem dicas assim: prevenindo furtos e roubos a automóveis, prevenindo
roubos e furtos a residências, prevenindo roubos e furtos na rua, e até dicas de quando a pessoa vai viajar, cuidado com as crianças, enfim, existem diversas outras dicas. Não falei todas, mas esses são alguns exemplos que tem no apêndice do livro, e quando fala sobre se prevenindo roubos, cuidado com as crianças quando vai viajar, é organizado por tópicos de ações que a gente pode e deve colocar em prática para ter mais segurança no dia a dia, porque não são só eles que devem também cuidar da nossa segurança, a gente deve ter alguns cuidados que vai deixar a gente mais tranquilo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa áudio resenha. Se ficou um pouco longa, me desculpe, vou tentar ser mais sucinta nas próximas. Vou deixar a foto aqui na imagenzinha aqui do podcast. Eu vou deixar a imagenzinha aqui do livro. Também vou deixar links do livro aqui na descrição. Então, eu vou procurar em alguns lugares o livro e deixar o link para vocês pesquisarem. Quem quiser me mandar mensagem, manda para o meu e-mail, contato.fernandarocha@yahoo.com, ou me siga lá no Instagram, frfernandarocha. Pode mandar mensagem por lá, pode mandar mensagem por e-mail, eu vou gostar bastante. Então, até a próxima semana com mais uma áudio resenha. Fiquem todos bem, um abraço bem apertado para todos vocês.